Amém, amém. Bom dia, pessoal. Bom, muito feliz mais uma vez. Faço questão de ressaltar a alegria de estar aqui entre vocês, especialmente falando sobre esses temas tão importantes, tão relevantes, temas que muitas vezes nós dispensamos, porque nós estamos sempre estudando mais sobre resultado, o ministério frutífero, e esquecemos que na verdade tudo isso é resultado de uma vida de intimidade com o Senhor, do nosso relacionamento com Ele. E hoje mais uma vez eu gostaria de continuar falando sobre esse tema relacionado à nossa vida pessoal e ao tratar de Deus o nosso coração para nos usar. A mensagem dessa manhã eu gostaria de chamar de a jornada do líder. Todo líder tem uma jornada estabelecida por Deus. Você já parou para pensar nisso? Qual é a jornada que Deus estabeleceu para a tua vida? Deus estabeleceu uma jornada para Moisés. Deus estabeleceu uma jornada para José. Cada um de nós tem uma jornada estabelecida. Muito antes de nós termos nascido, Deus já havia planejado nossa vida, já havia escrito cada dia da nossa história. E quando nós olhamos para homens como José, por exemplo, nós temos uma noção nós temos uma visão panorâmica da vida de José. Então, quando a gente lê lá que José passou pela situação com Potifar e que ele foi lançado na prisão, isso não mexe com a gente, porque a gente sabe que José foi lançado na prisão e que depois da prisão ele virou o governador do Egito. Então essa visão panorâmica, instantânea de toda a história nos impede de perceber os detalhes, as nuances, as dores, os sentimentos que cada um desses homens enfrentou quando passou por essas situações sem saber o que viria à frente. José não tinha ideia nenhuma do que iria acontecer. A única certeza que ele tinha é que o Senhor estava com ele. E essa é exatamente a certeza que nós podemos ter, que não importa o que aconteça, o Senhor está conosco. Eu amo esse texto bíblico quando o texto diz: José foi lançado na prisão, mas o Senhor estava com ele. Deus tem uma jornada para cada um de nós. Alguns de nós seremos lançados na prisão, alguns de nós seremos lançados na fornalha, alguns de nós seremos enviados para o deserto, para lá sermos tratados por Deus, para então sermos usados por Deus. E eu quero falar hoje sobre isso, sobre essa jornada que Deus tem para nós como líderes. E eu quero comparar essa jornada com aquilo que o mundo apresenta para nós, porque a gente precisa ter muito cuidado de não confundir as coisas. Por exemplo, o nosso mundo, tem que ligar aqui? Tem que ligar ou já está ligado? Foi? Agora funcionou. Obrigado, gente. Bom, o nosso mundo, ele fala sobre esse tema liderança de uma maneira diferente da maneira de Deus. Por exemplo, as revistas, elas vão dizer o seguinte: seja um líder influente. Hoje todas as pessoas estão à procura de influência. Já percebeu isso? Eu vejo que as pessoas estão adoecendo em busca de influência. Tudo é sobre influência. Nós estamos vivendo a era dos influencers, da internet, das redes sociais. E hoje talvez uma das coisas mais importantes da nossa cultura é exatamente o tamanho da sua influência. Isso vai falar a respeito da sua identidade. Assim o mundo enxerga essa questão, né? Como obter resultados excelentes. Então você vai atrás de cursos que vão te ensinar a maximizar o seu trabalho e ter resultados excelentes. Revistas que também dizem: aprenda mais rápido. Nós queremos acelerar o processo, porque não temos paciência. Nós estamos sempre buscando um atalho para
aprender, para crescer, para chegar e obter os resultados que nós queremos. Outra revista que diz: conquiste o sucesso agora. É agora. É assim que o mundo pensa. O mundo fala sobre esse sucesso agora, sobre aprender mais rápido, sobre como obter resultados excelentes. E nós precisamos tomar cuidado, porque essa mentalidade pode influenciar a nossa forma de pensar e nos desviar daquilo que é o plano de Deus para as nossas vidas, porque infelizmente não é assim que Deus forma líderes. Como o mundo forma líderes? O mundo forma líderes desenvolvendo competências. Como o mundo desenvolve competências? Através de informação e treinamento. Então, se você entrar na internet, você vai descobrir lá inúmeros influencers que estão vendendo cursos, e você pode fazer cursos para aprender isso, aprender aquilo, como vender o seu produto, a fórmula de lançamento, e você vai pagar caríssimo para encontrar um coach ou encontrar alguém que vai te trazer novas informações e vai te treinar para que você saia de lá num curso de uma semana, uma imersão de uma semana, você vai obter resultados incríveis. Então nós estamos sempre em busca desse curso que vai nos ajudar a chegar lá e nós nos tornaremos melhores e encontraremos o sucesso que nós tanto almejamos. Agora, a pergunta que eu quero levantar aqui é: como Deus forma líderes? O processo de Deus é diferente. Deus, ele forma líderes lapidando o caráter. Deus trabalha internamente na nossa vida, no nosso coração, na nossa fé, nas nossas emoções. E como que Deus age dessa maneira, lapidando o caráter? Ele usa os processos da vida. Deus usa os processos da nossa vida para lapidar o nosso caráter. E, gente, caráter é a parte mais importante do nosso ministério. É a essência, a base daquilo que Deus vai usar. Eu nunca esqueço, quando eu tinha 15 anos eu comecei o seminário. Ontem eu contei que eu recebi meu chamado aos 14. Aos 15 anos eu comecei meu primeiro seminário no Rio Grande do Sul. E o professor, no segundo ano de seminário, pediu para fazer um trabalho sobre as cartas de Paulo a Timóteo. E eu nunca vou esquecer a conclusão que eu cheguei com 15 anos de idade estudando as cartas de Paulo a Timóteo. Eu descobri que Deus não estava procurando líderes com carisma, mas líderes com caráter. Foi uma frase que eu fiz e que marcou minha história a partir dali. O líder que Deus está à procura, o líder que Deus usa, o líder aprovado por Deus, não é aquele que tem carisma, é aquele que tem caráter. Então Deus usa os processos da vida para lapidar, para trabalhar o nosso caráter. E eu gostaria de apresentar para você 4 estágios da nossa jornada como líder. São 4 etapas na vida de um líder que Deus usa para formar quem nós somos, nossa identidade, e Deus usa para forjar aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. As 4 etapas são as seguintes: fundamento, despertamento, amadurecimento e alinhamento. 4 etapas na vida de um líder. E hoje eu quero te apresentar cada uma dessas etapas e eu quero te convidar a uma reflexão, para que você pare e pense em que momento, em que fase, em que estágio você está hoje, para que você possa usufruir, para que você possa desfrutar o melhor desse momento e de fato completar muito bem cada estágio e cada ciclo que Deus está propondo a você na sua história. Primeiro ciclo, primeira etapa na vida de um líder, é essa etapa que nós estamos chamando de fundamento. O fundamento, ele começa no nascimento. Deus, ele age providencialmente através de nossa história familiar, através de nossos amigos, através da igreja que nós crescemos, através do ambiente em que nós crescemos, através de eventos históricos que nós
passamos. Então, essa fase do fundamento é essa fase do nosso nascimento, do nosso crescimento, da nossa infância, da nossa adolescência, muitas vezes. Todos nós temos uma história. Cada um aqui tem uma história diferente da outra. Alguns têm histórias muito tristes. Alguns têm uma história de que foram abandonados por seus pais. Alguns passaram pelo abuso. Alguns tiveram experiências trágicas. Não tiveram um pai presente. Viram sua família passar por um divórcio. Alguns aqui passaram por sérias dificuldades financeiras. Talvez alguns aqui são filhos de pastores. Talvez vocês viram a igreja tratando mal o ministério do seu pai, a vida da sua família. Vocês tiveram que deixar aquela cidade, tiveram que se mudar. Enfim, cada um de nós tem uma história. E o que eu acho interessante é que Deus nunca age de maneira casual. Deus, ele sempre tem um propósito. Gente, Deus não erra. Deus não erra. Os planos de Deus não contêm erros. Eu acho tão maravilhoso o livro de Jó, porque Jó foi um homem que sofreu profundamente, intensamente. E Jó levanta em determinado momento do seu livro 16 porquês. Que a nossa pergunta diante do sofrimento é sempre essa, né? Por quê? Jó levanta 16 porquês. E Deus, incrivelmente, não responde Jó. Ele não responde por quê. A resposta de Deus para Jó é a seguinte: Jó, olha para mim. E do capítulo 38 ao final do capítulo 41, Deus vai lançar inúmeras perguntas retóricas a Jó, dizendo o seguinte: Jó, olha para mim. Olha para a minha grandeza. Olha para a minha majestade. Olha para o meu poder. Jó, onde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Jó, onde você estava quando eu estabeleci os limites entre o mar e a terra seca? Quando eu estendi a trena e eu medi o tamanho exato do planeta Terra? Quando eu coloquei as estrelas no céu e eu dei o nome a cada uma delas? Onde você estava, Jó? Deus está convidando Jó a contemplar a soberania dele e descansar nessa soberania. Então a resposta de Jó no capítulo 42, depois de contemplar a soberania de Deus, foi a seguinte: Deus, eu falava do que eu não sabia. E ele diz o seguinte: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu falava de coisas que eu não sabia, eu não era capaz de entender. E sabe, é exatamente assim, nós não somos capazes de entender. Mas nós somos chamados a confiar, somos chamados a descansar, somos chamados a contemplar a soberania desse Deus e compreender que os planos de Deus não contêm erros, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus não errou na sua história. Deus tem um plano e Deus usa a nossa história, como Ele usou na história de Moisés. Moisés teve que ser abandonado pela sua mãe, foi colocado no rio Nilo. Então ele foi parar lá no meio da família do faraó e cresceu como filho do faraó, um dos filhos do faraó. Mas não foi à toa. Deus queria preparar e forjar um libertador. E era ali naquele lugar que Moisés iria aprender o que nenhum outro judeu aprendeu. A história de José, como nós falamos aqui. José foi parar na casa de Potifar, passou pela rejeição dos seus irmãos. Que história triste. Depois ainda foi parar na prisão, foi injustiçado. Por que, Deus? Porque através de todo o processo da vida dele, Deus estava preparando ele para aquilo que ele se tornaria e no lugar onde ele seria usado. Já parou para pensar nisso? Que toda a tua história tem uma razão de ser. Deus tem um plano, e no plano de Deus tudo aconteceu conforme Ele realmente desejava, para que você se torne o líder
o homem, a mulher que Ele quer usar. Então, o que eu gostaria de te dizer é que Deus nunca rejeita a nossa história. Existem coisas do nosso passado que nós queremos apagar, mas Deus não quer apagar, Deus quer usar. Porque essa história, de alguma maneira, tornou você quem você é hoje. E Deus quer usar a tua vida e a tua história para abençoar a vida de outras pessoas. E aquilo que foi dor para você um dia, hoje pode ser o teu ministério para curar e ajudar pessoas que estão passando pela mesma dor. Então, não importa qual é a tua história, Deus age providencialmente através de toda a nossa história e tudo aquilo que nós vivemos. Essa é a primeira fase dos fundamentos. Mas a segunda fase que eu quero te chamar a atenção é a fase do despertamento. Qual é a fase do despertamento? A fase do despertamento é quando de repente nós temos o nosso encontro com Cristo, a nossa consagração. E como no meu caso ontem, eu compartilhei com vocês quando eu recebi o meu chamado. Eu estava sozinho na minha casa durante a madrugada, meus pais tinham ido viajar, e ali eu tive um encontro com Cristo na sala da minha casa, e foi uma experiência maravilhosa, foi uma experiência sobrenatural que marcou a minha vida para sempre. Eu nunca vou esquecer daquele momento, ele define a minha vida, é um marco na minha história. Agora, o chamado na vida de cada um é diferente, a gente não pode comparar o chamado de um com o chamado do outro. Eu nunca esqueço o dia que eu estava diante de um grupo de missionários e diante de toda a igreja eu dirigi uma pergunta a eles. Eu perguntei: como foi o seu chamado? Uns disseram: olha, meu chamado foi num momento, num culto da fogueira. O outro disse: olha, o meu chamado foi um dia numa conferência. O meu chamado, e teve uma missionária que me chamou a atenção porque ela disse o seguinte: o meu chamado foi o seguinte, eu estava lendo a Bíblia, e aí eu li um texto bíblico, e quando eu li aquele texto bíblico eu entendi que Deus estava me chamando. O chamado de cada um é diferente. De alguns é algo extraordinário, de outros é algo simplesmente ordinário, mas é chamado. E todos nós que estamos no ministério, de alguma maneira nós experimentamos esse chamado, e é a partir desse chamado, desse momento em que nós somos tocados por Deus, que há esse despertamento no nosso coração. Eu não sei como foi com você, cada um é diferente, mas no meu caso, o meu coração foi incendiado por Jesus. E a partir daquele momento eu não podia mais me conter, eu não tinha condições de me conter. Eu queria falar de Jesus para todo mundo, eu queria viajar o mundo inteiro, eu queria ser missionário, eu queria ser pastor, eu queria ser tudo ao mesmo tempo. O interessante dessa fase é que essa é uma fase em que nós temos essa chama queimando no nosso coração, o desejo intenso de fazer e realizar, mas nós ainda não temos foco, nós ainda não temos consciência de quem nós realmente somos, de qual é a nossa identidade, de quais são nossas habilidades, quais são nossas competências. Tudo ainda é muito nublado para nós. A Bíblia fala isso, né? Que a beleza do jovem é a sua força. Nesse momento nós temos força, mas não temos sabedoria, não temos foco, não temos uma consciência apurada de quem somos. Então esse é um período marcado por dispersão. Nós somos dispersos. Além disso, nós somos extremamente ansiosos, porque nós não queremos esperar, nós não queremos perder tempo. Falando sobre isso, existe um homem na Bíblia chamado Pedro. E Pedro foi um homem que passou por essa fase do despertamento. Eu quero apresentar essas fases para vocês, estágios através da vida de Pedro. E lá em Mateus capítulo 4, versículos 18 a 20, o texto diz o seguinte: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. O que estava acontecendo aqui? Na cultura judaica, existia uma cultura forte de discipulado, que eles chamavam de talmidins. Haviam os rabinos, que eram os mestres, e haviam os discípulos, os matetês, que eram os talmidins. Então, por exemplo, as crianças na cultura judaica, elas eram educadas dentro de casa. E até os 10 anos de idade, mais ou menos, elas tinham que aprender o Pentateuco,
Havia uma tradição oral, as crianças memorizavam o Pentateuco e chegava ali perto dos 12 anos de idade, elas já tinham decorado outras porções também do Antigo Testamento, e eles tinham esse momento no templo onde eles eram questionados, onde esses mestres iam averiguar como estava o crescimento, o conhecimento dessas crianças. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus com 12 anos estava no templo e os mestres ficaram impressionados. Jesus crescia em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens, em conhecimento, estatura e graça. Agora, naquele momento, os rabinos escolhiam os melhores discípulos, os melhores talmidim, e chamavam eles para segui-los. Venha me seguir. E o que esses meninos, esses adolescentes faziam, era seguir de perto a vida desses mestres, para que eles também pudessem beber daquela fonte e se tornar parecido com seus mestres. Se você não fosse escolhido, você se tornaria uma pessoa comum naquela cultura. Não havia nada mais importante que ser um talmidim, que ser discípulo de um rabino. Só que Pedro não tinha chance, porque ele não fazia parte desse grupo intelectual de Jerusalém. Pedro, ele era da Galileia, e a região da Galileia era uma região muito pobre, era uma região muito simples, uma região menosprezada pela elite intelectual de Jerusalém. E Pedro foi um homem que seguiu uma vida comum. Pedro foi um homem que se tornou pescador, que era uma atividade comum naquela época. E de repente, enquanto pescava, aparece um mestre, aparece um rabi, e esse homem se volta para Pedro, e ele provavelmente já tinha ouvido falar a respeito de Jesus como um homem importante, como um homem que estava trazendo um discurso diferente, como um homem que realizava milagres. Pedro ainda não conhecia Jesus. Pedro ainda não tinha ideia exatamente de quem era Jesus. Pedro também não tinha ideia nem de qual era o convite de Jesus para ele. O que Jesus espera de mim? Ele não sabia. Mas quando Jesus disse para ele o seguinte: sigam-me e eu os farei pescadores de homens, o que Pedro fez? No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Esse foi o chamado de Pedro. E Pedro, no mesmo instante, ele ficou muito empolgado com esse chamado, e ele disse: opa, vamos lá. E ele largou as redes e ele começou a seguir Jesus, sem exatamente saber o que aconteceria. Então, quando nós olhamos para essa fase do despertamento, nós descobrimos que o despertamento é um tempo caracterizado pelo intenso desejo de realizar, mas de forma dispersa e imatura. Eu nunca esqueço que quando eu recebi meu chamado, como eu disse, eu fui incendiado por Cristo, e eu queria falar de Jesus ao mundo inteiro, e eu comecei a ler alguns livros. Eu li o livro do William Carey, eu li os livros do Hudson Taylor, eu li todos os livros possíveis de pais de missões modernas, de histórias de avivamentos, e eu comecei a ler, e eu fui tomado por tudo isso. E eu lembro que eu parei de dormir na minha cama, no beliche, eu fui dormir num colchonete na sala da minha casa. E minha mãe acordava de manhã e ela falava assim: Tiago, por que você não dorme na sua cama? E eu lembro que eu virava para minha mãe e eu falava assim: mãe, eu não sei para onde Deus vai me levar, pode ser que Ele me leve para a África, para a China, e eu não sei se eu vou ter uma cama para dormir, eu estou me preparando para onde Ele vai me levar. E eu acordava todas as manhãs 5:30 da manhã, orava até 6:30 da manhã, e eu falava de Jesus para os meus amigos. E quando eu saía de casa, muitas vezes eu ia tarde, eu ia para a igreja que era perto da minha casa, e eu atravessava um bar, e lá tinha um grupo de bêbados que sempre me atacavam, e eles falavam assim: Tiago, será que você tem algum dinheiro aí? Eu não tinha dinheiro, e eu falava: olha, eu vou ajudar vocês com comida. Eu ia para minha casa, eu buscava comida para eles, e eu trazia roupa para eles, eu pegava, esvaziava meu armário para poder dar para aqueles homens. Eu fui tomado, gente, por uma consciência da presença de Cristo, do desejo de servir. Aí eu li aquele livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Lembra disso? Gente, eu virei um retardado.
Eu lembro que eu ia tocar piano lá na igreja durante a tarde sozinho, e os bêbados iam me seguindo. Eles paravam na escadaria da igreja e eu ficava tocando, e eles ficavam bebendo cachaça e chorando. Ah, que música linda, Thiago, né? Nunca esqueço que no dia do meu chamado, né, no dia do meu envio para o seminário com 17 anos, os bêbados foram sóbrios para o culto. Eles se arrumaram e eles ficavam lá no fundo da igreja gritando aleluia, Deus. Eles ficaram todos emocionados que o Thiago estava indo embora, né? E nesse tempo eu lembro também, gente, eu comecei a surfar com 13 anos, e eu queria levar meus amigos surfistas a Cristo. Como levar os amigos surfistas que eram tão diferentes a Cristo? Mas foi nessa época também que eu conheci Libras. Eu vi uma pessoa falando em Libras e eu achei aquilo incrível. E eu falei para minha mãe: mãe, eu quero fazer o curso de Libras, eu quero também falar em Libras, quero ajudar os surdos e mudos com relação a isso. E uma série de coisas. Na mesma época eu falei para minha avó que eu ia trabalhar na janela 1040, que naquela época a moda era falar da janela 1040. E eu ia para a Etiópia. Eu tinha certeza que eu ia ser missionário na Etiópia. Então, gente, o auge de toda a história foi quando, com 16, 17 anos, eu estava prestes a ir para o seminário para me preparar em São Paulo, em Atibaia. E minha avó virou para mim e disse assim: Thiago, e eu contava isso para minha família, compartilhava todas essas coisas. E minha avó disse: Thiago, eu quero te dar um presente, o que você quer de Natal? E eu disse: vó, eu quero uma bermuda de surf. E ela disse: tá bom, eu vou junto com você na loja, a gente vai comprar. E ela foi comigo. Imagina que mico, entrar numa loja de surf toda descolada com a sua avó, né? E eu entrei com a minha avó naquela loja e escolhi rapidinho a bermuda lá e fui para dentro do trocador de roupa para provar. E aí, de repente, quando eu estava dentro do trocador de roupa, eu ouvi a minha avó conversando com o vendedor. E a minha avó estava dizendo o seguinte para o vendedor: você não sabe, o meu neto, que está aí experimentando essa bermuda, ele vai ser pastor de surdos e mudos surfistas na África do Sul. Quando eu ouvi isso, eu fiquei procurando algum lugar para fugir, né, para desaparecer. Mas aquilo ali representava muito bem essa dispersão. É um tempo caracterizado pelo intenso desejo de realizar, mas de forma dispersa e imatura. Nós não temos ainda consciência, nós ainda não temos foco. Então, nessa fase, a pessoa demonstra grande confiança em si mesmo e em suas habilidades pessoais. Gente, eu achava que eu era bom em tudo. Eu ia ser um grande pregador, eu ia ser um grande cantor, eu ia ser um grande pastor, eu ia ser tudo. Eu lembro que eu atuava em praticamente todas as frentes da igreja. E eu lembro que eu comecei a dirigir o louvor da igreja. Eu tinha 15 anos. E de repente um dia o líder do louvor da igreja, ele pediu que cada cantor, cada líder, cantasse uma música e gravasse sua voz numa fita cassete. E eu fui para o piano, e eu gravei, cantei, botei minha voz para fora, achando que eu era o Michael Smith, lembra? Quando eu fui ouvir a fita, gente, eu entrei em depressão. Eu pensei assim: essa é a minha voz? Agora eu entendi por que o louvor da igreja não vai para frente. Foi naquele momento que eu liguei para o líder de louvor da igreja e eu disse: olha, eu acabei de fazer uma descoberta, que Deus não me chamou para a área de louvor. Aliás, eu tenho um acordo lá na igreja com os líderes do louvor. Eu falo assim: vocês não pregam durante o louvor e eu não canto durante a pregação. Gente, muitas vezes a gente tem nessa fase, a gente acha que a gente é bom em tudo, que a gente tem muitas habilidades. E ao longo da vida, o processo da maturidade é exatamente esse. A gente vai descobrindo que a gente não é tudo isso, e que a gente tem no máximo um ponto forte ou 2 pontos fortes, e no restante nós somos fracos mesmo. E nós não somos capazes de ser bom em tudo. É por isso mesmo que a gente precisa de uma equipe. E essa é a beleza desse processo de maturidade, porque ao invés de nós desanimarmos, nós devemos, o objetivo de nós sermos confrontados com a verdade a respeito de nós, não é nos levar ao desânimo, mas nos aproximar de outras pessoas que são boas naquilo que nós não somos. E esse é o sentido da igreja de Jesus. Por outro lado,
Pessoas nessa fase correm o risco de serem vítimas de um burnout. Por quê? Um esgotamento. Por quê? Porque são pessoas que fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Não há foco. É muita energia, é muita dispersão. E às vezes, sem tanto resultado, sem tanta efetividade. Então nós precisamos tomar cuidado. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para vocês. A maioria dos líderes, a maioria dos pastores nunca saiu dessa fase. Nunca saiu dessa fase. Teve despertamento, trabalhou, realizou intensamente, fez todas as demandas que surgiam na igreja. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nunca aprendeu a dizer não, abraçou o mundo. Uma das coisas que eu mais fiz na história da Red foi dizer não. Uma das coisas que eu mais fiz na história da Red foi frustrar as pessoas, porque eu nunca deixei que a minha agenda fosse definida pela expectativa ou desejo das pessoas. Então, como nessa fase do despertamento, pela nossa falta de sabedoria, discernimento e maturidade, muitas vezes nós somos levados pelas demandas da igreja, somos levados pelas expectativas dos nossos membros, desejos dos nossos membros. Nós precisamos de um ministério de homens, nós precisamos de um ministério de mulheres, e então você abraça, além da pregação, além do ministério de jovens, além de arrumar a casa e a igreja, você assume que você vai cuidar dos homens, e sua esposa tem que cuidar das mulheres, porque essa é a expectativa da igreja. E aí de repente vocês estão abraçando o mundo. Sabe o que eu fiz na Red? Eu vou dar um exemplo. Eu disse não para o ministério de homens. Eu não tenho condições de abraçar. Nem sei se faz parte da nossa visão. Nós trabalhamos uma outra visão. Minha esposa não vai assumir o ministério de mulheres. Essa não é a vocação dela. Nós dissemos não. É uma beleza poder dizer não. Não uma frase espiritual. Nosso Deus fala não. Jesus disse não no ministério dele para pessoas que tinham expectativas. Nós precisamos aprender a dizer não, mas para nós aprendermos a dizer não, nós precisamos entender para o que dizer sim. Nós dizemos não porque já dissemos sim para algo mais importante e nós não somos capazes de realizar tudo. Eu não estou querendo dizer que você não pode realizar o ministério de homens. Eu estou querendo dizer que você precisa de discernimento e sabedoria para entender se é você que tem que assumir isso e se devem fazer isso. A maioria das pessoas não saem dessa fase. Elas acabam sucumbindo no ministério, porque não descobrem exatamente o que foram chamados a fazer. Agora, eu vou pular uma fase, tá? Nós vamos sair do despertamento e nós vamos lá para o final, para o alinhamento, que é exatamente a antítese ou o contrário do que é a fase do despertamento. Qual é a fase do alinhamento? A fase do alinhamento é essa fase de consciência. Se no despertamento nós somos inconscientes, no alinhamento nós somos conscientes. Na fase do despertamento nós somos dispersos, na fase do alinhamento nós temos foco. Na fase do despertamento nós temos ansiedade, na fase do alinhamento nós temos confiança. Não temos mais aquelas inseguranças. Mas o que a igreja vai fazer se eu não atender às expectativas deles? Quando a gente chega na fase do alinhamento, a gente já não se preocupa mais com isso. Porque a gente sabe que é Deus quem controla e governa o nosso ministério e cuida da nossa posição. Deixa eu te mostrar isso na vida de Pedro. Nós vamos fazer um pulo na vida de Pedro de mais ou menos 30 anos, tá? Quando Pedro escreveu a carta de 1 Pedro, desculpa, a referência está errada, que é 1 Pedro capítulo 5, tá? Pedro vai escrever a carta dele de 1 Pedro, 30 anos depois de ter sido chamado por Cristo. E olha, presta atenção o que Pedro fala. E gente, um dos nossos erros ao ler a Bíblia é que a gente não lê a Bíblia da maneira correta. A maneira correta de ler esse texto é ler como Pedro leu ou escreveu. Pedro já era um homem idoso. E quando Pedro escreveu esse texto, ele escreveu mais ou menos assim, presta atenção, a ênfase é essa: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês. Ele já era um homem mais velho. E o faço na qualidade de presbítero como eles. Deixa eu te chamar a atenção para isso. Lembra de Pedro? Pedro sempre foi um cara intenso.
Pedro era aquele que pulava na frente de Jesus lá e de repente cortou a orelha de Malco. Pedro era aquele que dizia: Jesus, você não vai morrer na cruz porque vão ter que passar primeiro por cima de mim. E aí Jesus disse: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro, ele era intenso. Pedro, ele sempre queria fazer tudo. Pedro, ele sempre dizia o seguinte: não, deixa comigo que eu faço, eu vou dar conta, eu consigo. Esse era o Pedro imaturo. Era aquele Pedro que achava que era melhor que todos. Agora esse é um Pedro diferente. Olha o que esse Pedro está falando: apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbíteros como eles. Gente, Pedro foi um homem que foi escolhido por Jesus. Ele é um apóstolo. Pedro é um apóstolo. Pedro conviveu com Jesus como ninguém conviveu. Pedro viu o Cristo ressuscitado, tocou em Cristo. E olha o que ele diz: eu vou fazer um apelo para vocês. E o meu apelo não é como apóstolo, é como presbítero como vocês. O que Pedro está fazendo? Ele está alinhando o ministério dele, a autoridade dele com a dos outros pastores. Eu falo assim: eu fui chamado assim como vocês, eu não sou diferente de vocês. Nós estamos juntos aqui. Eu vou falar aos pastores aqui como um pastor, eu também sou pastor. Uau! Então é um Pedro mais humilde. Você está entendendo isso? O Pedro lá no começo, ele é assim: não, eu apelo a vocês como apóstolo, eu apelo a vocês como alguém que conviveu como Cristo, e ninguém viveu como Cristo como eu. Não, é um Pedro humilde. É um Pedro que já não se preocupa mais em aparecer. É um Pedro que não se preocupa mais com títulos. E ele continua dizendo: pastorei um rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Gente, não é sobre telão, não é sobre um ambiente incrível. A missão é: pastoreie o rebanho de Deus. Essa foi a missão que Pedro recebeu de Jesus. Depois de ter negado Jesus, Pedro chorou amargamente. E a Bíblia diz que Jesus foi ao encontro de Pedro depois da ressurreição. E ali ao pé da fogueira, Jesus fez uma pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas de fato? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, se tu me ama, pastoreia o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. Então, o chamado que Cristo tem para nós como pastores é pastorear o rebanho, é cuidar das pessoas. Esse é o alinhamento. Nós estamos no ministério pelas pessoas, para pastorear o rebanho de Deus. Isso é foco. Foco. Ele diz: olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores daqueles que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Olha que interessante, Pedro ele está falando de sobre essa questão, essa diferença que existe entre poder e autoridade. O que nós mais temos visto hoje no Brasil é essa crise com relação ao abuso de líderes, líderes que agem como dominadores, líderes que se tornam controladores, líderes que para preservar a sua posição, líderes que para alavancar a sua carreira, o seu ministério, eles usam as pessoas, eles pisam em cima das pessoas. E a liderança, de acordo com a visão de Pedro agora, um homem maduro, é diferente. Nós não agimos com poder, nós não agimos como dominadores, nós não agimos nem por ganância, mas nós agimos como exemplos para o rebanho. Existe um livro que foi lançado chamado O Monge e o Executivo. Esse livro, O Monge e o Executivo, não sei quem teve a oportunidade de ler, mas é um livro que fala sobre um novo modo de liderança. O líder servo. Foi uma revolução no mundo. Esse livro foi uma revolução tão grande no mundo que ele permaneceu, se eu não me engano, mais de 500 semanas nos 10 livros mais vendidos do Brasil.
em primeiro lugar durante anos. Gente, foram cerca de 9 anos que esse livro permaneceu na lista de mais vendido da Veja. O Líder Servo, uma novidade que impactou o mundo. Há 2000 anos atrás, Pedro escrevia sobre o líder servo. Aquilo que ele aprendeu com o nosso mestre, o Senhor Jesus, que nunca se preocupou com títulos, que era aquele que lavava pés, pegava a bacia, pegava a toalha. E sabe, às vezes eu vejo uma preocupação excessiva muito grande com títulos dentro da igreja. Quem é você para falar comigo? Eu sou ungido do Senhor. Quem você pensa que é? Sabe, Pedro está nos chamando a ter um estilo de liderança diferente, liderar a partir do exemplo. Só que eu vou falar a verdade para vocês: liderar por meio do exemplo é muito difícil. Liderar por meio do exemplo requer autoridade de caráter. É muito mais difícil, é um processo mais demorado, de caminhar perto das pessoas, de investir em relacionamentos, de discipular pessoas e líderes, e pastorear por meio da nossa vida, sem enfiar por goela abaixo aquilo que nós somos e a autoridade que temos e o nosso poder. Não, a autoridade é conquistada, é construída. Eu sempre digo para os pastores lá da rede que estão chegando, eu digo o seguinte: o pastor demora 5 anos para começar a ter um pouco de credibilidade, ser conhecido. 10 anos ele consolida a autoridade. Um mínimo de 10 anos para você conquistar a autoridade e se tornar um líder seguido pelo exemplo. No mínimo 10 anos. Então tenham calma, tenham paciência, aprendam a estar no meio das pessoas, cuidem do rebanho e hajam como exemplos para o rebanho, e a autoridade será conquistada por meio desse exemplo. Então, gente, o tempo do alinhamento é caracterizado pela maturidade pessoal e consciência de vocação. A gente já não é mais abalado por aquilo que acontece, porque nós sabemos quem nós somos em Cristo, qual é a nossa identidade em Cristo, qual é o nosso chamado, vocação em Cristo, quais são nossas habilidades e competências. A pessoa nessa fase faz menos, mas com grande profundidade e excelência. Hoje eu posso dizer que eu tenho vivido uma grande alegria no meu ministério, porque eu tenho tido a chance de focar naquilo que é a minha vocação. A igreja está lá sendo tocada por pastores, a quem eu deleguei a igreja, homens competentes. Eu brinco que a minha estratégia é a estratégia de Nabucodonosor. Eu vou atrás dos Daniéis no Brasil. E me perdoem, não fiquem bravos comigo, mas eu brinco, é uma brincadeira, tá, com os pastores, porque eu digo o seguinte: eu sempre agradeço os pastores, porque, por exemplo, eu trouxe muitos jovens do Rio Grande do Sul para trabalhar comigo. Santa Catarina, o meu pastor executivo, Thiago Cata, é um cara incrível. O Abner, pastor de nova geração, é um cara incrível de Minas Gerais. Sabe o que eu percebi? Uma característica desses jovens com competências incríveis, mas que eram abafados em suas igrejas. E aí eu agradeço sempre aos pastores, dizendo o seguinte: obrigado por prepararem os melhores Daniéis, e obrigado por não valorizarem eles, porque aí eu aproveito, eu vou lá, busco e trago para trabalhar comigo. Tá vendo? E eles vêm correndo. Sabe por que nós abafamos os jovens competentes? Porque nós temos medo que eles tomem nosso lugar. Nós nos tornamos vaidosos na nossa posição. Nós nos tornamos Saul. E quando aparece um jovem competente como Davi, a gente dá um jeito de lançar lanças contra ele, porque nós não queremos que as pessoas olhem para ele e admirem ele, nós queremos que as pessoas admirem a gente. Só nós queremos brilhar na igreja. E a gente tem medo de que alguém ofusque o nosso brilho. A gente tem medo de dividir a glória do púlpito. E é por isso que a nossa igreja sofre, por causa da nossa vaidade. Deus tem trabalhado a minha vaidade. Eu estava lendo, acho que pela 5ª vez, o livro Perfil de 3 Reis nessa viagem vindo no avião. Quem não leu tem que ler, Perfil de 3 Reis. E gente, eu tenho matado o Saul dentro de mim. Todos nós temos um Saul dentro de nós. E eu tenho orado para Deus me dar a oportunidade de dar espaço para esses jovens Davis e Daniéis, para que eles cresçam e se tornem maiores do que eu. Para isso eu preciso diminuir.
Eu tenho que diminuir muito para chegar à estatura de Cristo. Esse é o nosso chamado, é um chamado para diminuir, não para crescer. Então, quando a gente entende isso e quando a gente delega, quando a gente tem uma equipe, a gente pode fazer menos. Mas aquelas coisas que a gente faz com mais profundidade e excelência. Ao mesmo tempo, numa sociedade envolvida pelo imediatismo, poucas pessoas chegam nessa fase da vida. São pouquíssimos pastores e líderes que alcançam essa fase na vida. E por último, dessa fase do alinhamento, da convergência, que é o grande foco, a fase de discernimento, é a fase mais produtiva e de maior resultado, maior impacto na vida de um líder, é a fase do alinhamento. Deus quer nos levar até lá. Só que para Deus nos levar até lá, existe uma fase no meio, que se chama amadurecimento. E essa fase do amadurecimento é uma transição entre o despertamento, para que Deus possa nos levar ao alinhamento. Deus, Ele nos matricula nessa escola do amadurecimento, a escola do deserto, a escola da fornalha, a escola da prisão, a escola da rejeição. Na vida de Pedro, essa fase durou 30 anos. 30 anos. Deixa eu te mostrar essa fase na vida de Pedro. Lucas 22, 31 a 34, Jesus disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-los como trigo. Olha o que Jesus está dizendo. Lembra de uma outra situação na Bíblia em que Satanás foi até Deus e pediu para peneirar alguém? Jó. E Deus disse o quê? Pode ir lá, só não toca na vida dele. Satanás vai de novo para Jesus e fala assim: Jesus, eu posso peneirar teus discípulos, ver se eles te amam mesmo? A gente imagina que Jesus vai dizer: imagina, de maneira nenhuma, você não pode tocar nos meus ungidos, os meus escolhidos. Então Jesus disse para Pedro: Satanás me pediu para te peneirar. E qual foi a resposta de Jesus? Ele diz o seguinte: mas eu estou orando por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. Pedro, eu disse para Satanás que ele pode te peneirar. Já parou para pensar nisso? Que Jesus, ele diz sim para a peneira, para a nossa peneira, para a gente passar pela prensa de azeite, para a gente passar pela fornalha. Mas eu estou orando por você para que você não esmoreça, para que você persevere, para que você continue firme. Fica firme. Interessante que 1 Pedro, a palavra que mais aparece na carta de 1 Pedro é: fiquem firmes. Não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vocês, pois é por meio desse fogo ardente que Deus está extraindo as impurezas da sua fé, tornando a sua fé mais genuína, mais pura. Pedro entendeu, gente. Pedro passou pela peneira. E Jesus continua dizendo: e quando você se converter, quando você encontrar a convergência, quando você encontrar o alinhamento, quando você entender o motivo pelo qual você foi chamado, quando você entender qual é a sua vocação de fato, então você poderá fortalecer os teus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo à prisão e para a morte. Eu estou pronto. O que Pedro respondeu? Jesus disse: Pedro, eu vou te fazer passar pela peneira. É um processo. A gente não gosta de processo. É um processo. Mas Pedro diz: eu não preciso de processo. Eu estou pronto. Não é isso que a gente acha? Eu estou pronto. O que Jesus está mostrando para nós é que nós não estamos prontos. Nós precisamos ser trabalhados. Nós precisamos ser forjados. Nós precisamos ser peneirados. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galho cante, três vezes você negará que me conhece. Então Deus permite que Pedro passe por uma situação em que ele possa perceber que de fato ele não está pronto. Então essa fase do amadurecimento é um tempo muitas vezes caracterizado por desertos e decepções. Gente, nós vamos passar por muitas decepções do ministério. Nós vamos passar por muitos desertos do ministério. E não tenha dúvida, foi o Senhor quem te levou até lá. Aliás, não tenha dúvida, foi Deus quem colocou Saul sobre a vida de Davi. Porque Deus queria esmagar o Saul que havia dentro de Davi.
Deus queria tratar e forjar o caráter de Davi. Então é Deus quem nos matricula na escola do deserto. É Deus quem nos manda para a prisão. É Deus quem manda a gente para a fornalha. Mas a certeza que nós podemos ter é que o Senhor está conosco. Então essa é uma fase marcada por isolamento, muitas vezes. É uma fase marcada por conflitos. É uma fase marcada por crises. Nós vamos passar por tudo isso. Pedro passou pelo isolamento, chorou amargamente. Pedro quis desistir de tudo. Cristo foi até lá e disse: Pedro, não desiste, eu te amo. É uma fase marcada por conflitos. Pedro teve conflitos. Teve conflito com o próprio Paulo, lá em Gálatas. Pedro passou por inúmeras crises. Todos nós, gente, vamos passar por essas crises. Tudo isso faz parte do plano de Deus. É a jornada do líder. Todos os líderes passaram pelo deserto, da escola do deserto. Veja Moisés. Moisés passou 40 anos na escola do deserto. Ele achou que estava pronto. Ele foi lá, matou um egípcio, e ele achava que o povo de Deus ia virar e falar assim: Moisés, você é nosso libertador. E o povo de Israel falou assim: Moisés, sai daqui, a gente está com medo de você. E Moisés teve que fugir 40 anos sendo forjado no deserto, até que ele se tornou humilde. Então, gente, essa fase demanda tempo, demanda sensibilidade, demanda submissão, demanda confiança. Eu também passei por esses processos. Eu também tive que lidar com a questão da submissão. Eu também tive que lidar com a questão de passar por um líder que muitas vezes nos abafava, que não enxergava valor, que não valorizava, ou que até mentia a respeito de mim. Eu também passei por isso, eu também sofri, eu também passei por injustiças, eu também fui lançado na prisão, eu também fui matriculado na escola do deserto. Todos nós passamos e vamos passar por isso. Veja, na vida de Abraão, Abraão esperou 25 anos depois que recebeu a promessa. Noé esperou 100 anos. Noé, desde que recebeu o chamado para construir a arca, os estudiosos acreditam que foi de 80 a 120 anos para construir a arca. José esperou 13 anos para se tornar governador do Egito depois da rejeição. Moisés esperou 40 anos. Davi esperou 15 anos, sofrendo no meio de cavernas frias, úmidas, sujo, sem poder tomar um banho, sem poder trocar suas roupas, sem poder comer direito. Privações, isolamento, crise, conflitos. Os grandes homens de Deus passaram pela fase do amadurecimento, e todos nós vamos passar. Por último, como diz esse autor, ele disse: quando Deus quer fazer um carvalho, ele demora 100 anos, mas quando Deus quer fazer uma abóbora, ele demora 6 meses. Gente, Deus não está fazendo uma abóbora, Deus está forjando carvalhos. Demora muito tempo. Por último, muitas pessoas jamais superam essa fase por se renderem à amargura diante dos outros e à desconfiança diante de Deus. Infelizmente, poucos líderes chegam à fase da maturidade, do alinhamento, da convergência, porque no processo, nas decepções, nas crises, se rendem à amargura ou se rendem à desconfiança. Abandonam o ministério, abandonam o chamado, porque não aprenderam a se submeter ao processo e a confiar em Deus e a perseverar diante das dificuldades. Mas como diz o Dr. Robert Clinton, nós queremos aprender 1000 coisas sobre liderança, não é? Eu quero aprender, eu tenho sede, técnicas novas. Nós queremos aprender 1000 coisas, porque há tanto para aprender e fazer. Mas Deus quer ensinar-nos apenas uma coisa, talvez de 1000 maneiras diferentes: estou formando Cristo em você. É sobre isso. Nunca será e nunca foi sobre o tamanho do nosso ministério. Não é sobre nosso sucesso, não é sobre nosso nome, não é sobre nossos projetos de poder. Não tem nada a ver com isso. É tudo sobre Ele. E o que Deus está fazendo enquanto nós lideramos a sua igreja é que Ele está nos santificando, Ele está nos transformando,
Ele está, através de 1000 maneiras diferentes, formando Cristo em nós. Por isso, para refletir, praticar e encerrar. Primeiro, pessoas que fazem a diferença na história não são feitos da noite para o dia. Seja paciente com o processo. 2, Deus usa métodos diversos para nos lapidar, incluindo desertos e decepções. Você já aprendeu a confiar nele? Nós queremos respostas, né? Nós queremos entender onde Deus vai nos levar, mas Deus não mostra todo o plano. Por último, a maturidade se manifesta à medida que respondemos com obediência à atuação de Deus em nossas vidas. Deus nunca revela o projeto inteiro para as nossas vidas. Eu também estou vivendo um tipo de crise na minha vida, porque eu quero entender o que Deus tem para os meus próximos 20 anos. E a minha crise é que Deus não está falando. A única coisa que Ele pede é uma obediência diária. Continua obedecendo. Eu sei para onde eu estou te levando. E é isso que me marca na vida de Abraão. Quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Por que Deus não deu o plano inteiro para Abraão? Disse: vai ser assim, vai ser aqui, você vai para lá, vai dar tudo certo. Sabe por quê? Porque não era sobre o destino, mas era sobre a companhia, era sobre o relacionamento. E Deus estava chamando Abraão para caminhar com ele bem perto, bem íntimo, e depender de Deus em tudo. E Abraão foi tão bem nesse processo, ele se tornou tão íntimo de Deus, que ele é conhecido, o único homem conhecido na Bíblia como amigo de Deus. Sabe por que Deus não conta para nós o destino? Porque Ele está nos convidando para esse relacionamento de amizade, caminhar perto dEle, depender dEle, pois não é sobre o destino, na verdade é sobre o caminho, sobre caminhar com Ele ao longo do caminho, confiando e obedecendo. Esse é nosso chamado, e o meu desejo, a minha oração é que nós possamos permanecer firmes no processo. Os desertos e as decepções fazem parte, e Deus, através delas, está forjando o caráter de Cristo em nós. E essa é a coisa mais importante que Deus quer fazer em nosso ministério. Não é nos tornar famosos, é nos tornar mais parecidos com Cristo. Amém? Feche teus olhos. Pai querido, eu quero agradecer por esse tempo juntos aqui, tempo de aprendizado, tempo de inspiração, tempo de encorajamento, tempo de confronto, tempo de refletirmos e repensarmos nosso ministério, nossa vida, nossos projetos. Deus, dá-nos coragem para tomar as decisões que precisamos tomar, para fazer os ajustes que precisamos fazer. Dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, para que nós possamos estar alinhados com a Tua vontade, com o Teu plano. Dá-nos fé, dá-nos Tua graça, para que nós possamos continuar firmes e inabaláveis, sempre lembrando que nosso esforço em Cristo não é em vão. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Amém? Obrigado, pessoal.